Então, assim, só pra deixar claro, pessoal, muita gente fala assim, você não acredita na Bíblia. Cara, como não acredita? A Bíblia, o negócio foi escrito, tá lá, e tem o Velho Testamento. Não, o Sérgio Sacani acredita na Bíblia. Vamos entender, então, o que o Sérgio Sacani quer dizer quando ele fala que acredita na Bíblia nesse debate aqui. E também se o pastor Tassos conseguiu convencer o Sacani de que Deus existe. Será que o Sacani aceitou os argumentos do Tassos? Ele já disse que acredita na Bíblia. Vamos entender mais sobre esse debate, se Deus existe, entre o pastor Tassos Licurgo e Sérgio Sacani, depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Deus existe? Esse foi o tema de um debate muito interessante que rolou entre o Sérgio Sacani, divulgador científico, uma grande pessoa, né? Um grande argumentador, um grande divulgador aqui do YouTube, e o pastor Tassos Licurgo. Será que houve um convencimento? Será que o pastor conseguiu convencer o Sacani? O que aconteceu? Vamos entender tudo isso nessa análise retórica e do comportamento não verbal desse mega debate. Bora para a análise. Então, inicialmente, eles estão falando sobre o modelo de concepção da origem do universo, o Sacani defendendo um modelo científico baseado na ciência moderna, do Big Bang, e o Tassos Licurgo dizendo que justamente o Big Bang é conciliável com a teoria da criação do universo por meio de um Deus criador. Vamos ver como é que esses argumentos surgem aí. Mudou, entendeu? Você mudou aquele modelo inicial. O modelo ele tem essa característica. O modelo ele tem que ser atualizado à medida que novos dados e novas observações cheguem. São descobertos. Por isso que acontece isso que você falou. Mas assim, eu não tô contra isso aí. Não, eu sei. É isso que eu quero dizer. Interessante, né? Os dois estão sorrindo, né? Você já percebe de início que os dois estão com boas intenções, né? O pastor aqui, eu não tô contra, né? Sorrindo, você consegue ver a postura tanto do Sacani. O Sacani tá sempre sorridente. E o pastor também já se coloca ali com uma boa vontade. Então, não tem dedo na cara, não tem gritaria. Como eu falo, isso aqui, galera, é debate de alto nível, tá? Um tá respeitando o outro, mesmo discordando veementemente do ponto do outro. Eu sou a favor de tudo isso. Eu não estou dizendo que Deus existe com base no que nós não sabemos, não. O que eu quero dizer é que os modelos, para utilizar a mesma linguagem, que a ciência considera como mais bem-sucedidos, e notadamente na questão do universo, que nós estamos falando aqui, né, que é a sua especialidade, apontam para a existência de Deus. Então, veja bem, a sua especialidade, né, que é a geofísica, enfim, a questão da origem do universo, isso aponta para a existência de Deus. Então, o Tassos ele traz ali o estratagema número 5 de Schopenhauer, né? Aquilo que a pessoa está defendendo, na verdade, você pega aquilo que ela está defendendo e joga contra ela. Aquilo que você está trazendo, na verdade, concorda com o meu ponto. Então, o Tassos pega o argumento do Sacani e mostra que, na verdade, o argumento do Sacani concorda com o ponto dele. Tem aquele tom de retórcio-argumente, né? Não é um retórcio-argumente, mas tem aquele tom de, olha, tá vendo isso aqui que você tá falando? Então, isso aí que você tá falando concorda comigo. E ele joga de volta na pessoa. Como eu sempre falo, é uma ótima estratégia retórica para gerar convencimento de maneira rápida. Não tô discordando de você. Sabe isso que você acabou de falar? Então, isso que você acabou de falar concorda com o meu ponto. Por quê? E aí você explica, né? Eu não estou atacando as premissas. O que eu acho que é frágil é a conclusão que é tirada dessas premissas. Não é o fato de nós buscarmos, por meio de modelos como relatividade, Big Bang, ou seja lá o que for, a explicação do mundo que faz com que nós tenhamos uma postura ateísta. O que eu quero demonstrar é que o Big Bang, por exemplo, ou a relatividade, por exemplo, são pressupostos de um argumento teísta. Se quiser, por exemplo, falar do Big Bang... Perfeito. Ele está dizendo que um pressuposto, né, aquilo que é tomado como verdade... Você pode interpretar o Big Bang tanto numa forma material quanto numa forma teísta, acreditando numa uma divindade, né, espiritual, um Theos, né, num Deus. O Big Bang nada mais é do que a rendição da ciência à teologia. Gênesis capítulo 1, verso 1, em hebraico é o livro Bereshit, que é do judeu também, usa no seu primeiro verso o verbo bará. Bará quer dizer criar tudo a partir do nada. Essa era uma tese que na história intelectual não é o que nós temos, não temos, é o que nós temos. Na história intelectual humana, nós temos uma produção intelectual desde da Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, dizendo que o universo nunca havia vindo a existir. Percebam que o Tassos está explicando a história
da ciência em relação a como ela compreende a origem do universo e percebam como o gestual dele está alinhado com a fala. Isso é muito interessante e torna a explicação mais didática. Então, quando ele fala do passado, olha o passado da história, né? Ele move as mãos mais para longe. Quando ele fala do presente, ele sempre traz para cá. Esse tipo de gestual, além de facilitar a compreensão, ajuda a reforçar a sua mensagem. Então, olha, no passado entendiam que o universo ele era eterno, ele sempre existiu. Hoje, os cientistas modernos entendem que o universo passou a existir. Então, além dele pontuar didaticamente, por meio desses gestos, a gente chama de gestos ilustradores, né? São gestos que complementam a fala, ele reforça a mensagem. Então, quando ele fala aqui e agora, ele reforça como se aquilo fosse presente. Então, quando ele fala também sobre Deus, sobre a criação do universo, ele vai trazer os gestos pro aqui e pro agora, como se fosse algo evidente do aqui e do agora, e não uma ideia retrógrada do passado. Bem interessante essas nuances do gestual do Tasso, que também é muito alinhado com a fala. Mas vamos seguir. Alemão, em meados do século passado, dizendo que o universo nunca havia vindo a existir, nunca havia sido criado, não havia esse modelo. Havia somente uma produção literária que dizia o contrário, que eram os livros de Moisés, que falavam no princípio Deus criou os céus e a terra, que o verbo utilizado é bará. Com o avanço da ciência, com os novos modelos... Com o avanço da ciência, e ele já correlacionando, né? Os livros de Moisés com o avanço da ciência, gestualmente todo mundo no mesmo lugar. Então ele está deixando claro pelo gestual e pela fala que a ciência atual, moderna, ela já concorda com o que estava nos livros de Moisés há mais de 2000 anos. Enfim, vamos ver como ele concilia esses dois argumentos. Nós temos hoje, por exemplo, o Big Bang como um dos modelos, o modelo mais bem sucedido na explicação da origem do universo. Eu não estou dizendo que não existem outros. O que eu estou dizendo, vários, mas esse é o mais bem sucedido. Aqui no podcast nós podemos botar vários modelos, mas na hora de soltar o foguete lá, né, de fazer alguma coisa, de fazer não sei o quê, tem que escolher um. Perfeito. Então, o Big Bang, que é o modelo mais bem sucedido da história do universo, faz com que a ciência se renda às escrituras. E o cientista... Por que você fala isso? Porque porque geralmente todo mundo que defende Big Bang, ele vai dizer que eles não são contra assim, a Bíblia, né? Falar a Bíblia está errada e tal. Porque não, mas é que a questão eu acho que é contra, eu acho que no sentido da explicação, né? Porque o que a gente tenta explicar, e tem problemas no Big Bang que a gente não consegue explicar ainda. É muito interessante a humildade do Sacani, né? Calmo, quieto, esperando ali o oponente dele falar. E vejam, ele reconhece uma fragilidade no próprio modelo teórico dele. Né? O Sacani vai lá e fala, olha, tem coisas no Big Bang que a gente também não consegue explicar, né? Quer ver, ó? Tenta explicar e tem problemas no Big Bang que a gente não consegue explicar ainda. Então, quando ele admite uma fragilidade dessa no próprio modelo que ele está defendendo num debate, né, e isso é algo intelectualmente muito honesto, ele é percebido como mais humilde e ele é percebido como mais grandioso ainda no debate. Isso inclusive está naquele livro 21 Formas de Obter o Sim, A Arte de Conquistar o Sim, que é do Robert Cialdini, do Muniz e tem um outro autor pesquisador também. Mas quando você admite uma fragilidade... ou admite que você não tem todas as respostas numa discussão, num debate, as pessoas te percebem como ainda mais humano e passam a te respeitar mais. Então, muito interessante essa humildade do Sacani na argumentação. E ele está colocando o contraponto dele. Ele está deixando claro, não é que o cientista discorda da Bíblia, discorda da explicação do fenômeno. E aí ele vai tecer aqui o seu contraponto. Vamos ver. Tenta explicar e tem problemas no Big Bang que a gente não consegue explicar ainda. Mas o lance do Big Bang, né? Por que ele é o modelo mais, vamos dizer assim, é o que tem mais evidências, né? Então você observa a galáxia se afastando, então é onde a teoria da relatividade funciona, só que você tem que colocar umas coisinhas ali, matéria escura, energia escura, são coisas que a gente não sabe o que é ainda, entendeu? E você tem que colocar elas ali para ir ajustando esse modelo de universo que se encaixa na maior parte das observações. Só que tudo isso chega num limite, entendeu? Então o limite é como que tudo isso começou. E eu acho que é nesse ponto aí que entra, né, a parte da explicação que você está falando, né? Muito bom como o Sacani pontua o que é que ele acredita e pontua inclusive aonde que ele vê espaço para a fala do oponente dele. O Sacani, como eu já falei várias vezes, é intelectualmente muito honesto. Ele poderia simplesmente matar o argumento do cara, falar, eu sei que esse cara tá falando, não tem nada, evidência empírica, material, mas o Sacani delimita, olha, materialmente a gente tá falando sobre isso, sobre o fenômeno, mas a origem do fenômeno, aí eu acho que tem a margem da interpretação, que é a fala do meu oponente aqui, do pastor e tal.
O Sacani é fora de série, né? Já elogiei, sempre elogio, é um cara fora de série. Que bom seria se tivéssemos outros debatedores como o Sérgio Sacani, como o Pastor Tassos, em diversas áreas aqui, e não uma galera arrogante, extremamente afetada, como é o caso. Mas percebam que a discussão, pessoal, se você for entrar no cerne da temática da discussão, pela fala do Sacani a gente consegue entender o que é que está em jogo aqui, ó. Que se encaixa na maior parte das observações. Só que tudo é o que se encaixa na maior parte das observações. O Sacani está falando de observação empírica, tá? Isso chega num limite, entendeu? Então o limite é como que tudo isso começou. E eu acho que é nesse ponto aí que entra, né, a parte da explicação que você está falando, né? Então o debate, pessoal, a gente pode perceber ele também como sendo uma discussão entre o material e o material. Então o Sacani ele vai se voltar para isso. Olha, material, evidência empírica, aquilo que pode ser medido de maneira sensível, nós temos isso aqui e isso aponta para o Big Bang. E o Tassos vai dizer, essas evidências sensíveis que você tem, elas apontam para o Big Bang, mas a causa do Big Bang, né, a origem causal do Big Bang, que é algo que a gente tem que discutir filosoficamente, porque não existe a molécula da causa, né? A causa é um pressuposto racional. Causa e efeito é um pressuposto inteligível, é um pressuposto racional. Não existe molécula de causa, molécula de efeito. Você verifica você verifica esse modelo de pensamento por meio dos seus efeitos e não pela sua evidência empírica em si, porque não existe molécula da causa, molécula do efeito. Mas o Tassos vai dizer que o Big Bang não explica a causa de si próprio. E a causa de si, do Big Bang, seria uma causa imaterial, já que a matéria passa a existir com o Big Bang. Não teria como existir antes. Então a discussão está entre o material e o imaterial. Na visão do Tassos, o material é correlacionável com a explicação de causa imaterial. E na visão do Sacani, não. E aí vai ter o choque de evidências, né? O choque de discussões. O Sacani vai defender que a matéria, não sabemos como ela veio a existir, mas não seria uma causa pessoal como um Deus. E o Tassos vai dizer que não, a matéria ela surgiu do imaterial que é Deus. Então, a discussão ela vai para esse caminho. Material versus imaterial. Ou diria que material versus imaterial mais material, que seria o que o Tassos defende. Que é o como iniciou. Então, como que os físicos, os astrofísicos, os cosmólogos... Eu falei pra vocês, a origem, né? Como? A origem foi pura matéria ou foi imatéria mais matéria? É isso. Desculpa ficar parando toda hora, que eu acho importante a gente setar isso no começo do debate pra gente poder seguir o resto. Como iniciar a parte da explicação que você tá falando, né? Que é o como iniciou. Então, como que os físicos, os astrofísicos, os cosmólogos falam que tudo começou? Você tinha ali tudo concentrado numa singularidade que a gente chama... E por flutuações quânticas, aquilo ali começou a chegar num nível crítico e teve uma grande expansão, que é o Big Bang. Então, essa, digamos assim, é a explicação científica para esse lado. A explicação bíblica, qual que é? Aí você fala. Pronto, exatamente. Perfeita a sua colocação. O professor disse, o Big Bang é o modelo para o qual há mais evidências. Isso. Então, tudo o que nós falarmos agora é com base no que sabemos, se a premissa for o Big Bang. Não é com base no que nós não sabemos. Então, essa ideia de que Deus vai naquela lacuna em que nós não sabemos, nós já concordamos aqui em colocar de lado. O Tassos ele tá removendo um espantalho de jogo, que é um espantalho muito comum, que usam para criticar pessoas que são teístas, que é, você acredita em Deus porque não tem explicação para outra coisa, e você vai lá e bota um Deus no meio. Que é o espantalho do Deus das lacunas, né? Você só tá colocando Deus aí porque não tem outra coisa para explicar. E aí o Tassos está dizendo, não, a gente não vai usar Deus aqui como remendo, nós vamos colocar Deus apenas se Deus for uma explicação que se relacione com as evidências que nós vamos levantar aqui no debate. Então ele já tirou um espantalho de jogo. Como a gente sempre fala, é importante em debates você remover espantalhos para que se debata o tema em si, as premissas em si, e não uma premissa falaciosa, um espantalho. Vamos apenas com base no que sabemos. Nós já concordamos aqui que o Big Bang é o modelo de mundo para o qual há mais evidências. O que é o Big Bang? É um modelo que tem como pano de fundo filosófico a perspectiva de que o universo teve um início, teve um começo. Então, quando nós dizemos isso, a questão, quem foi o criador, passa a existir. Porque antes, quando o universo não era tido como algo que veio a existir, existia desde sempre, isso é o que toda a literatura dizia, até que adventos do século passado fizeram com que o cientista mudasse de ideia contra a vontade dele.
Segunda lei termodinâmica, universo expansão, radiação de fundo, galáxia cimento, a teoria da relatividade. Einstein mesmo coloca uma constante na teoria. Ele cria a teoria dá um modelo de universo com início. Ele diz, meu Deus, ele coloca uma constante para dar um modelo de universo sem início, gera uma divisão errada, lá por zero na matemática. A matemática, a contraparte formal da teoria, faz com que o cientista, contra a vontade dele, retire a constante cosmológica. E ela pode estar voltando agora. Sim. Porque muita gente indica. Então, a constante cosmológica seria o quê? A ideia de que o universo sempre existiu. Seria uma constante, né? Então, ele está falando sobre Einstein, né? O Tasso está dizendo que Einstein vai lá e coloca um universo... seria muito mais correto e razoável compreender todas as nossas constantes da realidade, né? Que permeiam a realidade, as constantes ontológicas, vamos dizer assim, se você compreende o universo como tendo tido um início. Porque é muito mais fácil explicar e correlacionar tudo que a gente tem na biologia, na física, na natureza, se você pensa no universo tendo início, do que se você pensar no universo sendo eterno. Então, por que isso acontece? Porque nós não temos uma evidência direta, ninguém filmou o começo do universo, ninguém foi lá e registrou o começo do universo. Então, tudo que nós temos são os registros pós o que é que tem acontecido. Então, o que o Tasso está dizendo e trazendo a história da ciência, da cosmociência sobre a origem do universo, é que faz muito mais sentido, e ele está usando o Einstein como evidência de autoridade, você compreender o universo como tendo tido origem. Quando o Tasso começa a citar Albert Einstein, igual ele faz aqui, e ele traz a história de como que os cientistas pensavam primeiro, como que na antiguidade se pensava e depois na ciência moderna, e ele cita figuras de autoridade como Albert Einstein, ele está fazendo o que a gente chama de apelo ao logos, tá? Lembrando, a gente tem os 3 pilares, o ethos, o pathos e o logos. O logos é justamente o apelo à razão. Isso transforma o seu argumento num argumento de autoridade. Você começa a transmitir autoridade sem precisar apelar para a autoridade. Você vê o Tasso explicando a história da ciência, citando figuras relevantes para a história da ciência, como, por exemplo, Albert Einstein, você olha para o Tasso e fala, caramba, esse cara sabe muito. O Tasso é fera. Essa é uma forma de você transmitir autoridade sem ficar gritando que você é uma autoridade. Eu explico essa e outras tantas formas no nosso evento. O Corpo Fala, né, que é uma aula magna que vai rolar ao vivo. Você pode se inscrever clicando no link que está na descrição aqui, onde eu falo não só sobre a discussão, né, o discurso, as estratégias para você transmitir autoridade no discurso, mas também na postura. Te ensino a analisar o comportamento não verbal seu quando você for falar para gerar mais autoridade, para conseguir ser um líder melhor, por exemplo, ou para lidar com a timidez, mas também a linguagem corporal das pessoas ao seu redor. Então, se você quer participar dessa aula, já se inscreve no link. Aqui na descrição do vídeo vai ser uma aula ao vivo, vou tirar dúvidas inclusive, mas as vagas estão acabando. Vamos seguir aqui para a nossa explicação que está muito bacana. A contraparte formal da teoria faz com que o cientista, contra a vontade dele, retire a constante cosmológica. E ela pode estar voltando agora. Sim. Porque muita gente indica que a constante cosmológica, aí isso seria um negócio sensacional para o Einstein. Porque ele tirou a constante cosmológica, mas ela pode ser o que a gente considera como energia escura hoje. Então, na verdade, ele sempre teve certo, entendeu? Só que aí a gente precisa ir atrás do que é energia escura. Interessante, né? O Sacani, ele traz um possível contraponto. Ele fala, olha, pode ser que o que o meu oponente está dizendo aqui caia por terra, porque parece que a constante cosmológica está voltando, mas aí a gente teria que ir atrás, né? Então, ele, mesmo fazendo um contraponto, com muita calma, com um sorriso no rosto, né? O Sacani fora de série, galera. Mas volta numa outra perspectiva de moldar, de adequar o modelo. Então, mas o modelo tem que ser adequado aos dados que a gente vai tendo. Concordo plenamente. Correto. Estamos juntos. O modelo tem que ser adequado. Isso é a razão. Você não abandona o modelo. A mudança paradigmática. O livro mais citado do século XX foi A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, que mostra que o abandono... O Tassos, ele traz muito apelo ao logos. Ele está sempre trazendo uma referência, um autor, um pesquisador. Ele demonstra que ele tem conhecimento e não fala que ele é um cara fodão. Você não vê o Tassos falando, eu tenho PhD! Em momento nenhum. Ele vai lá e cita a história da ciência e pesquisadores de referência, né? O que demonstra uma autoridade em vez de clamar ser uma autoridade. No paradigma não se dá de uma hora para outra. Você tem que tentar adequá-lo. Quem advoga abandono de paradigmas por qualquer coisinha não tem a menor ideia do que é a história da ciência. Tamo junto. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, a partir de agora, na história da ciência, em meados do século passado, Einstein é recente. Einstein nasceu em 1879 em Ulm, no sul da Alemanha, morre em 1955 em Princeton, nos Estados Unidos. A partir de agora, a questão quem é o criador é colocada sobre a mesa. O que ele está dizendo, né? Com base no modelo atual do Big Bang, pode ser que surja um modelo novo, que a gente retome a constante cosmológica e tal, mas com base no modelo que temos agora,
né, e ele está citando Einstein como um exemplo de uma evidência que concorda com esse modelo, surge a questão: quem que criou o universo? Né? É um modelo que ele vai apontar para uma criação, para o universo ter sido criado, e aí Tassos vai dizer que é perfeitamente possível você correlacionar as evidências naturais e empíricas que temos do universo, do surgimento do universo, vamos colocar assim, com o surgimento tendo tido uma causa, tendo tido um criador. Né? Porque o universo passa pela ciência a ser algo que foi criado, que veio existir. Se o universo nunca tivesse vindo a existir, não fazia sentido perguntar quem é o criador daquilo que não foi criado. Mas se o universo é criado, teve uma origem, teve um início, a questão intelectual de pessoas honestas intelectualmente, como é o seu caso, como é o nosso caso aqui, se algo foi criado, veio existir, faz sentido perguntar quem é o criador. Aqui é um estratagema do Schopenhauer que é: eleve o valor do seu oponente para, de certa forma, colocar ele numa espécie de sinuca de bico, colocar ele numa situação difícil, que seja difícil dele discordar de você. Então veja o que Tassos fala aqui, né? Interessante. Como é o nosso caso aqui. Questão intelectual de pessoas honestas intelectualmente, como é o seu caso, como é o nosso caso aqui. Se algo foi criado, veio existir, faz sentido perguntar quem é o criador. Então, olha, pessoas honestas intelectualmente, né? Como é o seu caso, ele vai lá e vira pro Sacani, que é o oponente dele ali naquele debate. O senhor, que é uma pessoa, né, um intelectualmente honesto, é lícito para pessoas intelectualmente honestas como nós perguntar sobre a origem, né, do universo, sobre a criação, se teve ou não teve um criador. Então fica difícil para o Sacani virar e falar: não, eu não sou intelectualmente honesto, eu discordo disso. Então o Tassos, ele coloca ali um estratagemazinho mais tricky, vamos colocar assim, né, mais ligeiro. Ele eleva o valor do oponente para que fique difícil do oponente discordar dele. E eu posso lhe demonstrar que pela própria ciência nós podemos chegar a características desse criador que são idênticas às características que já estão nas escrituras. Só um ponto aqui antes da gente avançar. Existir foi criado, que é a mesa, porque... A defesa que o Tassos faz para que algo exista é uma defesa baseada em 2 das 5 vias de São Tomás de Aquino, na minha interpretação. A questão, quem é o criador, é colocada sobre a mesa, porque o universo passa pela ciência a ser algo que foi criado, que veio existir. Se o universo nunca tivesse vindo a existir, não fazia sentido perguntar quem é o criador daquilo que não foi criado. Mas se o universo é criado, teve uma origem, teve um início, a questão intelectual de pessoas honestas... Se o universo teve uma origem, tem algo que o criou. Essa seria a segunda via, se não me engano, a segunda via de São Tomás de Aquino, que acho que é a causa eficiente. E a necessidade de ter um criador, né, para algo surgir, seria, se não me engano, a terceira via. Vamos deixar eles desenvolver o raciocínio, mas aí eu comento mais sobre isso. Intelectualmente, como é o seu caso, como é o nosso caso aqui, se algo foi criado, veio existir, faz sentido perguntar quem é o criador. E eu posso lhe demonstrar que pela própria ciência nós podemos chegar a características desse criador que são idênticas às características que já estão nas escrituras. É isso aí. Eu acho que é aí que tem a divergência entre, né? Você acreditar que teve um criador e que as coisas aconteceram naturalmente, né? Ali pelas flutuações e tal. Eu acho que a diferença toda ela se encaixa nesse ponto, né? E o pessoal acredita que teve um criador que deu o start, né? Para as coisas, né? Isso. E os cientistas, os físicos e tal, não, eles acham que estava tudo ali, começaram a ter flutuações e aquilo ali foi o natural. Já estava em potencial, né? Se eu não me engano, acho que é isso. A matéria ela já estava em potencial de se atualizar, enquanto matéria, como a gente conhece a matéria hoje, e naturalmente, sem que houvesse um mover de alguém, né? Porque Deus também é uma pessoa, sem que houvesse um mover, aquilo naturalmente, as coisas ricochetearam entre si e atualizaram e entraram no ato de matéria que nós conhecemos hoje. Então é isso que o Sacani está dizendo. Não que houve um criador, mas que as coisas surgiram, né? Claro, houve um momento de criação, mas não por alguém, mas sim pelos próprios elementos em si que já estavam em singularidade, já estavam em potência. E eles mesmos, se agitando entre eles, se formaram. E o Tassos vai dizer o contrário. Por conta da gente ver que teve uma criação, que teve um momento que aquilo surgiu, que nós podemos dizer que houve um criador por trás disso. Dos eventos, entendeu? Eu acho que essa que é a grande diferença. Pessoal, novamente, eu sei que eu fico falando isso e é exagero, às vezes eu sei, mas olha
O sorriso do Sacani, a calma em falar, não tem dedo na cara, ele não tá vermelho, ele não tá alterado. A voz do Sacani nem fica aguda. Não, eu já discordo. Ele tá discordando veementemente de um ponto que pro Tassos é um ponto norteador, que é Deus, né? E a origem do universo, que segundo Tassos, e eu também acredito nisso porque eu sou cristão, que Deus criou o universo. Só um ponto aqui, né? A minha cosmovisão ela é católica, então eu correlaciono perfeitamente tanto a origem do universo quanto a teoria da evolução com o modelo da criação de Deus, da criação do universo por meio de Deus. Mas percebam como o Sacani ele tá perfeitamente calmo, né? Foi o natural dos Sacani eventos. não tá vermelho, a voz dele não tá aguda, não tem dedo na cara. É surreal. Acho que essa que é a grande diferença em tudo, né? Perfeito, mas eu trago aqui uma frase sua. A ciência não busca a verdade. Não é. Então, Tem que explicar, né? Então o físico não quer saber disso. O físico quer o quê? Controlar e prever os fenômenos. É sua colocação no início. A ciência não busca a verdade. Quem tem que buscar a verdade são os filósofos, os pensadores sobre o que dizem as premissas da ciência. Pessoal, vamos lá. O que o Tassos está dizendo e o Sacani concorda, né? O Sacani diz realmente a ciência não busca a verdade para a ciência, inclusive se você pega postulações modernas, se eu não me engano essa postulação é do Popper, a ciência ela tem a verdade, é uma verdade com prazo de validade estabelecida, uma verdade momentânea, vamos dizer assim, né? O que a ciência moderna compreende? Que não existe a verdade absoluta, mas que o modelo que a gente chama de verdade é um modelo que vai sendo atualizado conforme os novos dados vão sendo obtidos e confirmados. Então, para a ciência não existe a verdade absoluta, até porque se é uma verdade absoluta não é um pensamento científico, é um pensamento dogmático. Um método científico, um dos pressupostos é o princípio da falsibilidade. Então é necessário para que uma informação seja científica, obtida por meio do método científico, que aquela informação seja passível de estar equivocada. O princípio da falsibilidade. É necessário que aquela informação seja possível de ser falseada, de ser mostrada equivocada em algum contexto. Então, o que ele está dizendo, a ciência não vai buscar a verdade. Quem busca a verdade nesse contexto aqui é a filosofia, é a metafísica, é a lógica que vai buscar a verdade sobre as conclusões que se deduzem das premissas. Então esse debate ele vai sempre cair na questão filosófica. E é um debate difícil porque o Sacani ele vai se voltar para a base material que não está buscando a verdade. Está buscando compreender e melhor explicar um fenômeno com base em evidências. Enfim, a gente já cai nisso porque a gente vai ter que falar sobre a nossa realidade ser permeada por elementos que não são materiais, não são evidentes materialmente, mas são elementos reais. A gente vai cair nisso daqui a pouco aqui. Deixa só eles desenvolverem. Me interrompendo muito, é que esse debate está muito interessante, galera. Me desculpa mesmo, tá? Os filósofos, os pensadores sobre o que dizem as premissas da ciência. Isso é a lógica, né? Se a conclusão partida da premissa é verdadeira, se aquela conclusão de fato se dá daquelas premissas, isso é a lógica. Os filósofos, os pensadores sobre o que dizem as premissas da ciência. Então, se as premissas da ciência dizem que o universo veio a existir e juntamente com ele vieram o espaço, a matéria, o tempo, as próprias leis da natureza, há conclusões lógicas que nós podemos tirar dessas assertivas premissas científicas. Ora, se o espaço veio a existir juntamente com o universo, por uma questão de inferência lógica, a causa do universo não pode ser espacial, porque espaço não existia. A causa tem que ser não espacial, portanto, infinita. Se o tempo... Aí que entra a singularidade, né? Vem a singularidade. Se o tempo veio a existir juntamente com o universo, a causa do universo não pode ser temporal, porque tempo não existia. Atemporal, portanto, capaz de ver o futuro que uma pessoa livremente decide. O que ele tá... Aí sim, né? São Tomás de Aquino, doutor da Igreja Católica, doutor Angélicos, né? Ele vai criar 5 vias da explicação de Deus. E se eu não me engano, tá, pessoal? Tem pessoas mais relevantes do que eu em filosofia, e principalmente filosofia cosmológica, vocês podem pesquisar aí na internet, mas se eu não me engano essa é a segunda via, que é a via, a causa eficiente. E para que algo seja originado, isso é um pressuposto lógico, né? Precisa que tenha um outro algo anterior àquilo que gerou aquele algo. Então imagine, se eu estou andando numa floresta, num parque, e eu acho um celular. Aquele celular não surgiu dali do nada. Ele foi colocado ali. E é o que o Tassos postula, né? Se o tempo passou a existir, né? Se as ciências naturais, se a física, se as ciências entendem que a forma mais correta de explicar o mundo é que ele teve um momento de start e tudo passou a existir, o tempo, as leis naturais, a matéria, então aquilo, o que criou a matéria, o que criou o tempo, o que criou as leis naturais está anterior a tudo isso. Então não existiu tempo
antes daquilo que criou o tempo, que a ciência vai chamar de Big Bang. Não existia a matéria antes daquilo que criou a matéria. Não existiam as leis naturais antes daquilo que criou as leis naturais. Então aí que entra a explicação que é conciliada por meio das escrituras, segundo Tassos, de que Deus, como ele é definido pra gente, né, que é cristão, ele é atemporal, ele é espacial, né? Ele não está localizado no tempo nem no espaço, ele é metafísico, ele é transcendental, ele está acima das leis da física. Então, essa é a explicação da segunda via, né, da causa eficiente. Para que algo seja originado, você precisa ter um anterior que seja uma versão perfeita daquilo, né? Um ser humano não nasce completo, o ser humano nasce de uma forma embrionária, mas é necessário que haja um ser humano completo primeiro. Então, para que surja algo que é a matéria, com um limite, né? A matéria ela tem um limite, da realidade o tempo tem um limite, às vezes a física tem um limite. Para que tudo isso surja é necessário que haja algo perfeito anterior a isso que não tenha limites, que seja ilimitado, que não tenha limite de tempo, não esteja preso no tempo, não esteja preso no espaço, não esteja preso na matéria, que é a definição que a gente conhece por Deus, a espacial, a atemporal e transcendental, metafísico. Por isso que essa explicação faz sentido. E aí o Sacani vai rebater dizendo que não, isso pode ser a singularidade, né? Se o tempo... Aí que entra a singularidade, né? Vem a Que singularidade. não necessariamente seja um criador, mas seja os próprios efeitos ali que já estavam em potencial. Se o tempo veio a existir juntamente com o universo, a causa do universo não pode ser temporal, porque Tem que ser tempo não atemporal, existia. tem que ser Atemporal, portanto, capaz de ver o futuro que uma pessoa livremente decide. Tem consequências teológicas disso. Se a matéria não existia, veio a existir juntamente com a criação do universo, essa causa tem que ser imaterial. Sabe qual é o sinônimo de imaterial? Espiritual. Se criar tudo a partir do nada é algo tão difícil, essa causa não pode ser uma causa qualquer, tem que ser uma causa extremamente poderosa. E isso, se eu não me engano, eu estava até conferindo aqui o meu texto, essa é a terceira via, né? A possibilidade de necessidade. Então, é necessário que haja um ser, né? As coisas, elas são contingentes, nada é criado a partir do nada. Então, é necessário que haja algo que gere aquilo, como a gente deu o exemplo do celular na floresta. Você chega lá, aquele celular nasceu daquele jeito na floresta, perfeito, com todos os seus componentes funcionando perfeitamente. Não, é necessário que alguém tenha montado aquele celular e colocado ali na floresta. Um exemplo pífio aqui, claro, mas pra gente compreender que, como tudo se relaciona perfeitamente, é difícil acreditar que tudo foi acontecendo sem que houvesse um mover pessoal, né? Que houvesse algo inteligível. E a gente vai acabar caindo na questão da metafísica e eu vou deixar eles desenvolverem e volto quando eu achar que é necessário complementar algo. Se o universo é estruturado de forma tão singular para permitir que esse debate exista, né? Porque senão a gente não estava aqui, né? Com 122 constantes que são minimamente sintonizadas para que a vida seja possível, a probabilidade disso acontecer por acaso, professor, de uma chance em 10 elevado a 138. O senhor que é cientista sabe muito bem disso, praticamente né? impossível. Uma chance em 10 elevado a 138, César, é um sem número de vezes impossível. Sim. Se você trouxer, por exemplo, um princípio, vamos citar o princípio de Borel, por exemplo, da estatística e probabilidades, que diz que uma chance de 10 elevado a 50 é probabilidade zero, portanto impossível, uma chance de 10 elevado a 138 é um sem número de vezes impossível. Essa é a chance, pela inteligência, de nós termos um universo deste por acaso. Então, queiramos ou não, existe uma estruturação muito singular nesse universo, única nesse universo, para que esse debate seja possível. Então, percebam, ele está dizendo da questão da causa eficiente, né, de ser necessário que haja algo anterior àquilo e que esse algo seja, de certa forma, pessoal, não seja um mero acaso. E o Sacani vai discordar, vai dizer que é um mero acaso. É importante dizer que essa explicação do Tassos, na minha visão, é a melhor explicação que a gente tem para conciliar a ciência e a metafísica, né? Para conciliar a ciência e Deus. Mas esse não é um argumento de prova empírica. Esse argumento não prova empiricamente Deus, tá? E como cristão, eu obviamente sei disso e entendo isso. Eu quero ver como que o Sacani vai responder, mas já de antemão já digo para vocês, esse argumento não prova empiricamente Deus. Ele prova logicamente, na minha concepção, ele prova logicamente a existência de um Deus criador. Ok? Mas não prova empiricamente. Você não tem uma molécula de Deus ali e fala, bom, então tá aqui a molécula do Criador, né? Você não tem isso. Eu quero ver como que o Sacani vai rebater isso e a gente volta a falar de metafísica. Não é porque não existe uma prova evidente, uma prova empírica, que algo não está provado. Vocês vão perceber aqui no decorrer do vídeo como que muitas verdades que nós temos, elas são pressupostas e não evidentes empiricamente. A causa também é anular nesse universo, única nesse universo, para que esse debate seja possível. Então essa causa também é, além de não material, portanto, imaterial, portanto, espiritual, não espacial, portanto, infinita, extremamente poderosa, atemporal, também ela é extremamente inteligente. Este é o Deus que as Escrituras descrevem.
Fala aí, Sacani. Então, é aí que eu acho que tem essa discordância, né? Pra nós, pra mim, né? Tô falando pra nós, não porque pode ter muita gente que concorde comigo, mas pra mim, assim, não tem o porquê de ter um criador, entendeu? Pra mim, natural isso aí acontecer, ou não, talvez, entendeu? Ou será que existem outros universos também? Multiversos? Porque na hora ali que tava tendo as flutuações quânticas, será que não criou um outro universo? E tem aí talvez milhares de universos paralelos ao nosso, onde coisas estão acontecendo. Então... Tipo a Marvel. A Marvel ela lida com o multiverso do jeito dela, né? Mas na ciência tem o pessoal que estudam a possibilidade de terem, no momento ali que o universo estava surgindo, flutuações que geraram outros universos. Mas eu acho que a grande questão mesmo é essa aí, né? Eu não gosto muito de usar a palavra acredito, entendeu? Mas vamos pôr nesse caso aqui. Eu não acredito, eu não consigo conceber, vamos dizer assim, de ter uma sei lá, força, criatura, um criador que seja, para dar esse start, entendeu? Pra mim, seria as coisas acontecendo de forma natural. Eu acho que esse start acontece por onde? Porque houve esse start, né? A gente não sabe, né? Porque, por exemplo, existe... Você defende o Big Bang? Sim. Cara, vamos dizer assim, não é que eu defendo isso aí também. Ó, interessante aqui, né? O Sérgio fala, a gente não sabe o que causou esse start, né? E novamente ele admite uma fragilidade do modelo dele, porque do ponto de vista do que está sendo exigido nesse debate, né? Explicar, pelo menos nesse momento está se exigindo uma explicação da origem do universo, o Sérgio fala que não sabe. Pode até ser visto como uma espécie de argumento de apelo à ignorância, né? Não sei se foi Deus, eu não tenho evidência, não descobri, então provavelmente Deus não existe. Seria uma espécie de argumento de apelo à ignorância, né? Porque você não sabe de algo, você não viu algo, que aquele algo não exista. E aí que muitas vezes vai entrar a lógica pra gente fazer uma suposição. A gente vai descobrir logicamente a validade de um argumento. Mas a calma do Sérgio em explicar, né, a discordância dele, e o Sacani ele tá pegando ali os pontos naturais, né? Então, novamente, aquilo que eu disse no começo do vídeo, como que a coisa gira em torno do natural, material versus o imaterial junto com o material. Então, pro Sacani é só o material. Pro Tassos é o material conciliado com o imaterial. E a conciliação do imaterial ao material, né, a ponte que liga esses dois, é a filosofia e a lógica. E também é um problemaço, entendeu? Porque o pessoal fala, não, você defende o Big Bang. Cara, eu nunca falei que eu defendo o Big Bang, não. O Big Bang de novo, pelo que a gente observa, é o que leva àquela explicação. Mas é daquele jeito? Não sei, cara, entendeu? Vamos supor que amanhã a gente descobre uma coisa que fala, teoria mais que agora o universo cíclico. Não, agora a gente vive dentro de um buraco negro. Agora a gente vive numa simulação. Matrix. Tem, por exemplo, um estudioso que ele prova por A mais B que a chance da gente viver numa simulação é muito maior da gente não viver nela, entendeu? E ele tem lá todos os argumentos dele, você vai brigar com ele nos argumentos ali, não dá, entendeu? Porque ele tem tudo direitinho. Então, assim, mas eu vou pelo lado observacional, então observando as galáxias, radiação cósmica de fundo. Matéria, né? Material. Tudo mais, leva a um ponto que estava tudo numa singularidade que a gente chama. E é a partir dali que veio a criação, né? É quando a gente fala a criação do universo, aí dá o sentido de ter um criador, né? De ter um criador. O Sérgio, ele tá fazendo uma observação pro termo, né? Então ele sugere que pode ser que haja uma espécie de equívoco, até não sei se ele tentou fazer uma espécie de argumento uma crítica de falácia do equívoco, mas ele diz assim, né? Olha, quando a gente fala criação, pode dar a interpretação de que estamos dizendo que houve um criador, mas não é isso que o Sérgio acredita. Ele fala de criação no sentido de algo que foi originado, ou que foi, que surgiu, e não que necessariamente foi feito por alguém, né? Ele está dizendo sobre algo que surgiu, algo que de repente apareceu ali. Por exemplo, uma maçã que cai de uma árvore e para no chão. Quem colocou aquela maçã ali? Talvez ninguém. Talvez a maçã caiu por ação do vento, mas não que teve uma causa pessoal, que foi alguém lá, tirou a maçã e colocou no chão. Então o Sérgio, ele traz criação nesse sentido. Ele está esclarecendo o termo que ele está utilizando, e não no sentido de uma criação por um criador. Mas a gente pode falar no início do universo, ou o surgimento dele, né? Perfeito. Não, perfeito. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: existem multiversos, um número infinito de universos pode ser que exista. Qual é o problema para isso? Nós não temos evidências. Exato. O que nós estamos chamando aqui, o que eu estou chamando é para que nós só tenhamos conclusões com base nas evidências e na racionalidade. Eu posso dizer assim, para
O Tassos, ele complementa muito bem nas evidências e na racionalidade. O que é fruto da razão? A filosofia e a lógica, principalmente. E vocês vão entender como que esse argumento do Tassos, a ponte, né, que eu expliquei pra vocês é a filosofia e a lógica, e por que ele vai bater nessa tecla. E aí já fica uma dúvida, né? Será que é possível provar algo sem ter evidência daquele algo? Como que eu provo algo sem ter uma evidência daquele algo, sem ter um registro material daquilo? Será que a gente tem algo assim no nosso dia a dia? A mim... Que é o que o Tassos está tentando comprovar. Não existe a molécula de Deus. A gente não tem uma evidência direta de Deus. Então, o que concilia o material que de fato temos evidência com o imaterial que é Deus é a filosofia, é a lógica, mas concilia mesmo? Será que no nosso dia a dia a gente tem elementos que organizam a nossa realidade, que tenham importância, né? Porque você não pode falar um negócio que é irrelevante, mas tem elementos que organizam a nossa realidade que são importantes, que são conciliáveis entre imaterial e material, e o que a gente usa para isso é a lógica, é a filosofia. Será que existe? Vamos ver. Com base nas evidências e na racionalidade. Eu posso dizer assim, para mim, este universo aqui está em cima de uma grande tartaruga. E essa tartaruga está em cima de quê? Eu posso dizer, está em cima de uma torre infinita de tartarugas. Isso para mim, tudo bem, mas eu não tenho evidências. Sim. Então o que eu estou buscando aqui é que nós construamos as nossas conclusões com base no que sabemos. Eu não quero o ateísmo da lacuna, nem o Deus da lacuna. Eu quero as conclusões com base no que sabemos. E o que nós sabemos é que o modelo mais bem sucedido de cosmologia hoje diz que o universo veio a existir, teve uma origem e, portanto, uma conclusão lógica, silogística, racional disso é de que há uma causa do universo. Mas pode ser uma causa natural, né? Pode ser, mas sabe por que é difícil de ser? Porque a ciência diz que as próprias leis da natureza só vieram a existir junto com a origem do universo. Então, se não tem leis da natureza antes da origem do universo, não há de se falar de causa natural quando não há lei da natureza. Perfeito, como a gente tinha dito, né? Se a gente está dizendo de algo que é anterior, né? De algo que originou, aquele algo tem que ser uma versão perfeita, né? Não pode ser uma versão imperfeita. Algo imperfeito não gera algo imperfeito. Então, se eu estou dizendo de algo que gerou a matéria e a matéria não existia dali para trás, nem o tempo, nem a natureza, estamos dizendo que é algo que está além da natureza, além da matéria, além do tempo. Percebam mais uma vez o quanto que o Tassos bate na questão de um silogismo lógico. É de que há uma causa do universo. Isso veio a existir, teve uma origem e, portanto, uma conclusão lógica, silogística, racional disso. Como que ele bate nessa questão da lógica, né? E a gente fala, a lógica pode provar alguma coisa, né? É possível provar algo por meio da lógica? Por que ele está batendo tanto nessa questão de que algo existe e é possível validar isso logicamente? Bom, tem muitos pressupostos, né? A lógica, enfim, ela vai ser a disciplina que se predispõe a verificar a validade, né? Entre as conclusões e as suas premissas. Então, se aquela conclusão parte de uma premissa, isso é algo intuitivamente verdadeiro. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão que se parte delas é uma conclusão verdadeira. Tá? Isso pode ser checado em qualquer situação, na própria natureza ou para além dela. E na lógica, nós não necessariamente precisamos de uma evidência empírica para validar logicamente um argumento, uma ideia, tá certo? Um exemplo seria a gente fazer um argumento lógico matemático, dizer que 2 mais 2 é igual a 4 é verdade, sempre. Eu não sei em que país, né, em que planeta ou em qual outro universo é verdade, até porque a gente calcula, né, usa matemática em cálculos para além do planeta Terra. Então, a gente pressupõe que em outro universo, 2 mais 2 é igual a 4, dando um exemplo pífio, né, mas que essa regra matemática, ela vai se seguir independente do universo. Eu não estou vendo aquele universo. Eu não sei se 2 mais 2 é igual a 4 lá. Eu não sei se isso vai ser um pressuposto. Mas eu sei que é verdade. Assim como, né, o próprio número matemático, 2 mais 2 é igual a 4, eu sei que é verdade. Mesmo sem alguém precisar me mostrar 2 maçãs, mais 2 maçãs. Ó, Vitor, eu vou te mostrar. Tem 2 maçãs, mais 2, tá vendo? É 4. Mesmo se ninguém me mostrar, se eu não tiver uma evidência empírica, a simples abstração matemática, logicamente me mostra que 2 mais 2 é igual a 4 é uma pressuposição verdadeira. Mesmo se eu não tiver evidência empírica disso, em outro planeta, em outro universo, ou se eu não tiver matéria na minha frente, né? 4 maçãs ali, 2 mais 2 maçãs é equivalente a 4. Isso é um exemplo do porquê que, logicamente, é possível validar um argumento sem que você tenha evidência empírica dele. Natureza só vieram a existir junto com a origem do universo. Então, se não tem leis da natureza antes da origem do universo, não há de se falar de causa natural quando não há lei da natureza. Mas aí, vamos fazer uma pergunta aqui. Sim, por favor. Se não tinha espaço, não tinha tempo, aonde que estava o Criador? Fora do espaço,
fora do tempo. Se nós Mas aí é difícil a gente imaginar isso, não é não? Mas, professor, veja bem, olha a contradição na pergunta. Nós não podemos perguntar onde estava alguém se não havia espaço. Existe. Então, mas o que ele era? Ele Então, é atemporal, imaterial, não espacial. Esta é a definição do Deus. Então, se nós... Mas ele era o quê? Uma força? Uma energia? Aí você fala, mas como é que existia um Deus, então, se ele é tudo isso? Aí o argumento que o Tassos traz é pela inteligibilidade, né? Você vê que nada foi feito ao acaso, no sentido de que tudo são mais de 122 constantes cosmológicas que são constantes que estão me permanecendo de maneira constante desde que o mundo existiu, para que tudo, a nossa realidade, possa existir. Aí o Tasso vai dizer, né? É muito improvável, não parece razoável do ponto de vista racional achar que tudo isso está acontecendo, entre aspas, na cagada, por acaso, ao mesmo tempo, no mesmo momento que começou tudo, e que novamente, cagada, tudo isso se manteve desde que o mundo existiu até hoje. Não parece razoável pensar isso. Parece mais razoável supor que existe algo inteligente, um ente inteligente que criou tudo. Então, o Tassos vai nessa linha argumentativa. E as outras objeções o Tassos também está respondendo, né? Por que ele é atemporal? Porque o tempo foi criado depois. Por que ele é espacial? Porque o espaço foi criado depois. Por que ele é imaterial? Porque a matéria foi criada depois. E eu não vou ficar voltando para as explicações. O quê? A tendência, pelo que sabemos, é que essa causa é pessoal. Por quê? Pessoa. Porque Então ele era uma pessoa. Ele era um ser. era um ser. De energia. É uma mente. Ok. Uma mente. De matéria? Não, imaterial. Como que é uma mente sem matéria? Aí que eu não consigo, entendeu? É porque É interessante, né? Cara, eu gosto muito de sacanear. É interessante que ele mostra dificuldade no raciocínio. Veja que ele não está negando. Ele está dizendo, eu acho difícil acreditar nisso. Eu acho difícil conceber isso. Eu não consigo imaginar isso. Ele não está dizendo você está errado. Por quê? Porque eu não te entendo, então você está errado. É muito honesto. Energia. A forma que o Sakane critica algo que ele está discordando. mente. Uma mente. De matéria? Não, imaterial. Como que é uma mente sem matéria? Aí que eu não consigo, entendeu? É porque o senhor está colocando a premissa nas conclusões. Sim. Ele está dizendo que Deus teria que estar preso à matéria para que a gente pudesse conceber Deus na matéria. Então, eu não consigo conceber um Deus que está fora da matéria porque ele não segue as leis da matéria. Em teoria, Deus não é subordinado à lei que ele mesmo cria, né? Não está saindo da visão de mundo materialista. A pressuposição da investigação já é a de que não existe nada fora da matéria. Então, sim. Isso é colocar as premissas já nas Mas existe conclusões. coisa fora da matéria? Existe. Isso, o Deus... Aí é que eu já não... Não, mas o Deus... Assim, a gente pode não crer, mas o que as evidências indicam é que essa causa é não material, não espacial, atemporal. E, por exemplo, se ela... Mas qual que é uma evidência, por exemplo, de existir coisas fora da matéria? Nossa, tem várias. Os números matemáticos, por exemplo, né? Eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto. Então, assim... Isso é algo que eu estava até batendo nesse assunto durante o vídeo. A gente tem essa visão de que tudo que a gente pode falar sobre, tudo que a gente entende é matéria, né? E não necessariamente. O melhor dizendo, não é verdade isso, tá, galera? Acredito que não seja verdade, porque para validar algo... A gente vive no mundo material, certo? Perfeito. Mas boa parte do que a gente vive e interage é baseado em algo imaterial, em algo que é literalmente conceitos, ou enfim, que são frutos da inteligibilidade e não da matéria. Um exemplo, números matemáticos. Não existe 2 mais 2 na natureza. Você não tem a molécula do 2, a molécula do 3, a molécula do mais, a molécula do menos. Você não tem uma evidência direta empiricamente do mais, do menos, da adição, da subtração, da fórmula de Bhaskara. O que você tem é a verificabilidade dos efeitos da aplicação dessas leis, né, desses princípios matemáticos. Mas a matemática em si ela é uma abstração. Platão, que era um grande matemático também, né, um geômetra, ele falava que tinha basicamente uma inscrição no pórtico dele, né, que se você não compreendia, algo assim, se você não compreende a existência do imaterial, você não deveria nem estudar matemática. Então, a abstração matemática, né, os números matemáticos são fruto da abstração, são fruto do raciocínio lógico, do raciocínio mental. Não existe molécula do 2, molécula da subtração. Onde que eu verifico, então, a existência do 2 mais 2? Nos efeitos. Eu verifico isso na matéria, mas eu não tenho prova material da existência disso. Para além da matemática, você tem princípios lógicos, né? Princípios da realidade, princípios metafísicos, como, por exemplo, o princípio da não contradição. Ele é um princípio organizacional da nossa realidade, que basicamente vai dizer que algo não pode ser e não ser, aquele mesmo algo não pode ser e não ser, sobre o mesmo ponto ao mesmo tempo. Então, o Vitor, né? Eu não posso estar vivo e estar morto ao mesmo tempo. Sem entrar na questão de subjetividade aqui, né? Fisicamente, né?
meu tecido, meu organismo não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, né? Ou o Vitor está vivo num todo, ou o Vitor está morto. E, novamente, não existe uma evidência empírica disso, não existe a molécula da não contradição. Isso é um princípio racional e material que organiza a nossa realidade. O próprio fato de você tentar fazer uma pesquisa científica para assumir se uma hipótese é verdadeira ou se ela é falsa, você já assume o princípio de não contradição. Então, por exemplo, se pesquisadores cientistas se juntassem para pesquisar na natureza, vamos pesquisar se o princípio de não contradição é verdadeiro. Se existe alguma tribo primitiva, algum lugar do mundo onde não existe o princípio de não contradição, onde nós conseguimos ver uma pessoa que está viva e que está morta ao mesmo tempo, de maneira empírica, sem entrar em subjetivismo. Se os cientistas fizessem essa pergunta e quisessem fazer essa pesquisa, eles já teriam assumido o princípio de não contradição antes de começar a pesquisa, porque eles já estão partindo da pesquisa dizendo se a pesquisa vai chegar no resultado para dizer se ele é verdadeiro ou se ele é falso. E isso é validar o princípio de não contradição antes mesmo de obter uma prova científica, uma prova empírica. Então, existem pressupostos que nós fazemos, melhor dizendo, existem muitos pressupostos da nossa vida, da nossa realidade, que são baseados em algo que não é material. E a gente só verifica isso na matéria. A gente constrói prédios, arranha-céus com base em cálculos matemáticos e a gente só vai saber se esses cálculos existem com base na verificabilidade da matéria terminada, pronta, do prédio construído. Você não tem a evidência desse raciocínio, desse cálculo que você criou. Você não tem a molécula daquele cálculo. Ele é um fruto da imaterialidade, é um fruto da inteligibilidade diretamente. A própria questão também da ética, né? O bem e o mal, a gente entende que é mal, é cruel você torturar uma criança. Mas onde é que está a molécula do mal? Você consegue encontrar? Essa é a molécula da maldade. Essa é a molécula do ser humano. Então, se o ser humano nasce com essa molécula, ela é mal. Ou melhor dizendo, o que é o mal? Não, eu acho que torturar uma criança é mal. Cometer um abuso contra uma criança é algo mal. Mas por quê? Você tem evidência? Você consegue tirar ali naquele momento, extrair da criança ou da pessoa que está cometendo aquele abuso a molécula da maldade? Algo específico? Não. Você entende que é mal, com base numa orientação ética, e a ética é algo imaterial. Novamente, você vai verificar a ética por meio dos efeitos, daquilo que vai causar para os seres humanos. Mas a ética em si, a moralidade em si, são frutos da imaterialidade. E tudo isso que eu estou dizendo, a lógica, a matemática, a ética, né, o bem e o mal, a justiça e até mesmo Deus, que também é fruto da imaterialidade, você percebe que a gente só consegue acessar numa discussão filosófica, numa discussão lógica. Então não dá para dizer que Deus não existe, que a ética não existe, que a matemática não existe, que a lógica não existe, porque não tem evidência material dessas coisas. Nós sabemos que o bem e o mal existem. Nós vemos uma situação e aquela situação é má. Aquela pessoa está fazendo uma maldade, aquela pessoa está fazendo bem. Nós sabemos que a matemática, pelo amor de Deus, vai falar que a matemática não existe, mas não temos evidências diretas, empíricas de nenhuma dessas coisas que eu citei. Então, respondendo, sacana, eu nem sei o que o Tassos vai falar, mas a nossa realidade, ela é organizada por verdades não materiais o tempo todo. E nós vamos checar a existência dessas verdades imateriais, verificando os efeitos na matéria. Eu construo um prédio, verifico a existência da matemática, do cálculo matemático, que é um elemento imaterial. Eu construo leis melhores que melhoram o bem-estar das pessoas com base em raciocínios filosóficos, morais, éticos, que são imateriais. Eu vejo se a minha estratégia de negócio deu certo, eu comecei a ganhar mais dinheiro, comecei a ganhar mais seguidor, enfim, com base num raciocínio lógico que é imaterial. E é a mesma coisa com Deus, né? Segundo Tassos, e o principal argumento cristão é: eu vejo a matéria, eu vejo o Big Bang, eu vejo todas as leis da física, da natureza, da matéria, as mais de 122 constantes cosmológicas, e todos esses efeitos validam a existência de um Deus que é imaterial, atemporal e espacial. Então é a mesma lógica, tá certo? Tem muitas coisas que ocorrem na nossa natureza, no nosso dia a dia, que são verdades imateriais, são baseadas em verdades imateriais, e eu posso dizer que aquilo é uma verdade, mesmo sendo imaterial, verificando o efeito na matéria. Desculpa ter sido redundante, mas acho que isso nem sempre é tão fácil de entender, pelo menos para mim. Tem levado os meus últimos 2 anos aqui do curso de filosofia para conseguir conciliar melhor e entender esse argumento. Ao próprio Big Bang. Não material, não espacial, atemporal. E, por exemplo, se ela... Mas qual que é uma evidência, por exemplo, de existir coisas fora da matéria? Ao próprio Big Bang. Porque a evidência que não há é que houve algo material criando a matéria. Se a matéria já existia antes de ser criada, ela não foi criada. Se a ciência diz que a matéria veio a existir com o Big Bang, isso é uma evidência de que se o universo veio a existir, que essa causa não pode ser material. Essa é uma evidência. Mas aí ela é o quê? E há muitas coisas fora da matéria, por exemplo, as leis da lógica, o método científico, a objetividade moral. Não, mas o método científico não tem... Eu tô falando assim, fora da matéria. Por exemplo, aqui a gente tem a matéria, né? Matéria é isso aqui. Isso. Existe alguma coisa fora da matéria, eu falo? Existe. Deus é um exemplo. O Deus cristão é definido como algo imaterial.
Essa é a definição. Mas aí ele é o quê? Uma energia? É Ele uma força? mente. Não é energia. É uma mente. Mas como uma mente? Pelo que sabemos do Big Bang. É isso que eu tô lhe dizendo. Não, mas aí na sua visão. Porque na minha visão, Não. o Big... Eu acho que aí o Tassos deu uma derrapada, né? Ele não conseguiu se explicar, né? Dá pra ver até a postura dele ficou se sentiu mais acuado, né? Não é energia. É uma mente. Mas como uma mente? A expressão de medo aqui, né? Como assim uma mente? Microexpressão de medo ali do Tassos, né? Os olhos se arregalaram ali. Pelo que sabemos do Big Bang. É isso que eu tô lhe dizendo. Não, mas aí na sua visão. Porque na minha visão, Não. o Big Bang foi simplesmente flutuações quânticas que aconteceram na singularidade e aquilo ali gerou. Para mim. E essa, no meu entendimento, é a explicação material que mais faz sentido. Tá? Como eu falei pra vocês, o debate é matéria versus matéria e imatéria. O Sacani vem da matéria absoluta e o Tassos vem da matéria conciliada com o imaterial. A explicação do Sacani, inclusive eu, quando fui ateu por alguns anos, pra mim essa é a explicação que mais faz sentido do ponto de vista material. Mas como eu falei pra vocês, é necessário entender que nem tudo que a gente vive, ou melhor dizendo, as verdades imateriais são verdades, apesar de não ter evidência material, e de que é possível conciliar matéria com imaterial por meio da filosofia. Então, a explicação do Sacani é a que mais faz sentido do ponto de vista material, e isso é inegável, porque não existe molécula de Deus, tá? Enfim. Não tem mente fora, não tem nada fora da matéria, nem nada. Não, mas pelo que eu estou entendendo, é o que ele está dizendo assim, flutuação quântica. O que flutuava onde? Olha, porque a matéria, na verdade, é que a matéria, ela existia, toda ela reunida numa singularidade. Por exemplo, o que é um buraco negro? Um buraco negro, ele engole uma estrela. Uhum. Aquilo lá virou tudo uma singularidade. Então, tudo que o buraco negro engoliu, o buraco negro engole estrela, engole nuvem de poeira e gás, engole um monte de coisa. Ele engole matéria. O que ele faz com essa matéria? A matéria vai para uma singularidade. Então, ela está ali numa singularidade. Singularidade é um ponto, é uma região onde a densidade tende ao infinito, num volume que tende a zero, entendeu? Então, na visão do Big Bang, né, toda a matéria estava reunida, condensada ali, nesse ponto de volume tendendo a zero, densidade tendendo ao infinito, aonde começaram as flutuações quânticas. Então, não é que não existia, entendeu? Só que estava tudo ali e começaram ali as flutuações quânticas a partir do ponto que começou a expansão. Tanto é assim que nós temos vários cientistas, né? Penzias, Wilson, ganharam até o Nobel, se não me engano, em 1963, questão de radiação de fundo lá no laboratório Bell. Penzias tem, e o Wilson tem afirmado. Novamente, né? O Tassos, ele vai para essa questão de sempre citar figuras de autoridade para trazer autoridade pro argumento dele. E aí eu achei meio fora, né? Ele não respondeu essa objeção do Sacani. Eu não sei se no original ele responde, né? Aqui a gente só tá com a resposta do Sacani, mas eu acho que ele poderia ter respondido essa objeção, né? O Sacani traz uma objeção muito boa, mas espera aí. Se a gente leva a questão da singularidade em conta, como que você explica a singularidade? E o Tassos, ele não responde. Pelo menos não nesse corte que a gente tá vendo aqui nesse trecho, né? Ele deixa uma objeção muito boa do Sacani, uma objeção importantíssima. E aí, como é que você responde à singularidade? Ações do tipo assim, tudo que sabemos hoje sobre cosmologia se baseia no que estava escrito nos livros de Moisés. Ele foi para o Tasso vai lá e traz uma outra autoridade e não responde de maneira direta a questão da singularidade. Aí eu acho que é uma derrapada fora da curva, né? Ações do tipo assim, tudo que sabemos hoje sobre cosmologia se baseia no que estava escrito nos livros de Moisés e em Salmos. Nós temos, por exemplo, um astrônomo chamado Robert Jastrow. Tem um livro muito bom dele chamado Deus e o Universo, né? God and the... O senhor conhece. Nesse livro ele diz uma coisa impressionante. Ele diz que a história da ciência, e ele não é cristão, viu? Ele é agnóstico. Ele diz que a história da ciência é a história, sabe de quê? Da ciência a todo custo, tentando superar a montanha da ignorância. Aí subia um pouquinho, escorregava, subia um pouquinho, escorregava. Depois de séculos e séculos, quando ele chega ao topo para superar a montanha da ignorância, ele é saudado por um grupo de teólogos que estavam sentados ali há séculos. Em outras palavras, a história intelectual não é o que eu quero, o que eu acho, o que eu... Mas assim, esse é um argumento de autoridade, né? Olha, esse autor muito importante falou isso, falou aquilo e outro. Isso não prova o argumento dele, né? Assim, eu acho que ele deveria ter respondido a objeção do Sacani aí. Eu gosto do Tassos, mas acho que ali ele poderia ter lidado com essa objeção. Acho que não foi muito interessante a estratégia de fugir da objeção e desviar para um argumento de autoridade ali, né? Mas enfim. Que eu gostaria que fosse. A história intelectual humana demonstra uma rendição, só no caso do Big Bang. Tem muitos argumentos, sabe? Da moralidade, ontológico, e inúmeros outros argumentos. Mas só nesse caso específico que nós estamos conversando, a ciência demonstra que, na história intelectual, houve um momento em que aquele verbo bara
passou a fazer parte do discurso científico. Jastrow diz, o discurso da sobrenaturalidade faz parte hoje da ciência. E ele vai lá e traz mais uma vez uma autoridade, né? Porque nós não conseguimos dar conta. E assim, a autoridade é importante. São cientistas de alto garbo, de alto nível, dizendo, de certa forma, né, pela forma que o Tassos traz, sustentando a ideia de uma criação por meio de um criador. Mas isso por si só não valida o argumento, né? Da origem do universo sem levar em conta uma mente não inteligente. Não, a gente consegue, sim. Não, assim, da origem. Sim. Da origem do universo, o que há antes. Não tem como. Aí é outra questão, né? Aí existe até a famosa, a última entrevista do Stephen Hawking antes dele morrer, foi até sobre isso aí, entendeu? O que existiu antes do Big Bang. E o livro novo dele, aliás, que é muito bom, aliás, aconselho todo mundo a ler, chama Origins of Time, entendeu? Que ele fala da origem do tempo. E aí ele vem com todas essas coisas de física quântica, relatividade e tal, tentando unir essas duas coisas. Quem sabe, será que não é a união da relatividade com a quântica que possa explicar isso? Entendeu? A gente ainda não chegou nesse ponto. Mas será que quando se um dia, e se é que existe essa união, será que isso não explicaria como que se deu todo esse início aí do universo? Mas então tem toda essa questão. Eu só chamo a atenção, assim, gostaria de trazer, chamar a atenção para o nosso debate. Explicar um fenômeno não é dizer que não foi originado por Deus. Não. Se o Deus, a não ser que Deus não tivesse organizado o mundo inteligentemente. Mas aí mudaria a explicação, né? Ou melhor dizendo, mudaria o reforço do argumento, porque o Sacani a gente tá disputando, né? A disputa ali tá entre a criação do universo e o Tassos está usando isso como não uma evidência, mas algo que indica, né? De certa forma, uma evidência que indica a presença de um criador que a gente entende que é Deus. Então, quando o Sacani fala que existe uma nova teoria, existe uma suposição, talvez seria a junção da relatividade, né? Como ele bem pontuou ali que Stephen Hawking fala na sua última entrevista, isso talvez acabaria com o argumento de como o universo se originou, se teve um criador ou se foi a junção de outros elementos ali. Então, eu até concordo com o Tassos de que não refutaria a ideia de Deus em si, mas perderia a força nesse argumento ontológico, nesse argumento da criação da origem do mundo, né? Da origem de tudo. Seria um ponto realmente contrário, seria pelo menos nesse aspecto, quando você usa a criação do mundo como algo para dar suporte à ideia de um criador e esse criador sendo Deus, se a ciência vem e faz uma explicação completa, cara, não tem para onde fugir, essa explicação casou. Você, pelo menos ali na questão da criação do mundo, né, do universo num todo, você perde um suporte para indicar que foi Deus que fez isso, né? Ou para indicar a presença de um Deus criador. Mas eu concordo com o que o Tassos vai dizer agora. Como Deus organizou o mundo inteligentemente, a pressuposição é que nós o expliquemos o fenômeno. Então, o fato de explicarmos o fenômeno não encontra contradição, não é contraditório à origem teísta, cristã do mundo. Não é contraditório, mas enfraquece, né, o argumento. Então, isso é eu sei que o senhor não pensa isso, mas tem muita gente que acha isso. Por eu explicar... Não, explicou, então acabou. Então não tem mais dele. A pressuposição cristã é que o mundo seja inteligível, porque a inteligibilidade do mundo pressupõe uma mente inteligente que organizou o mundo inteligentemente. Perfeito. Pessoal, já ficou gigante aqui, né? E a gente tá apenas na parte da criação do mundo. Tem outras linhas argumentativas aqui entre o Tassos e entre o Sacani também. Eles vão debater, por exemplo, a questão moral, a questão da biologia, né, da origem das espécies. Então, se você quiser ver outros trechos desse debate sendo analisados e comentados aqui no canal, deixa aí o seu comentário, tá certo? Diga também se você acha que o Sacani conseguiu ser convencido ou não. Quem você acha que mandou melhor nesse debate aí. Coloque aqui, dependendo conforme for, eu faço uma parte 2 desse vídeo, analisando os outros argumentos, e também podemos analisar o debate entre o Tassos e o professor Pirula, tá certo? Então fica aí essas duas recomendações, comentem se vocês querem mais vídeos como esse, tá certo? Muito obrigado aí, pessoal, a gente se vê no nosso próximo vídeo, um grande abraço e falou!